Olá, eu fiz um vídeo recente sobre uma discussão sobre doença, sobre o conceito de doença, que apresentei esse meu modelo do que seria a estrutura de doença, da doença, né? Estrutura teórica. E rapidamente eu falei com relação a um dos eixos, que eu chamei de eixo semiológico, que o método seria indiciário observacional. Como eu tenho tentado manter esses vídeos curtos, eu não entrei em detalhes, mas eu acho que vale a pena explorar um pouco essa coisa do que é esse tal do indiciário. Isso, na verdade, vem de um historiador italiano, Carlo Ginzburg, contemporâneo, que publicou um artigo, na verdade, um capítulo de livro que já foi tão republicado e traduzido que eu confesso que eu tive uma certa dificuldade até de achar qual teria sido o original dele. Até onde eu consigo verificar, a primeira versão foi publicada em italiano com o nome de Spie Radici de um paradigma indiciário. Foi publicado numa coletânea chamada Crisi della Ragione, editada por Gargagni, em 1979. E foi traduzido para várias línguas, existe disponível em português também, com o título de Raízes, Sinais de um Paradigma Indiciário, Sinais Raízes de um Paradigma Indiciário, que está disponível numa coletânea de textos do próprio Ginzburg. Nesse capítulo, artigo, enfim, ele começa descrevendo que no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, entre 1874 e 1876, começou a aparecer uma série de artigos numa revista alemã chamada Zeitschrift für Bildende Kunst, uma revista sobre artes plásticas, praticamente sobre pintura, de um autor russo chamado Ivan Lermoliev, sobre um método que ele estava propondo de atribuição de autoria a pinturas, de poder estabelecer quem tinha sido de fato o autor que pintou, né? Que consistia em observar detalhes da pintura que teriam sido pintados sem maior atenção do próprio pintor. Quer dizer, características como formato de mão, de orelha, de personagens secundários de uma cena complexa, por exemplo. Isso foi publicado mais tarde com um título em alemão também, com o título de Werke italienischer Meister in den Galerien von München, Dresden und Berlin, publicado em Leipzig em 1880, traduzido do russo, segunda edição, por um certo Dr. Johannes Schwarzer. E foi descoberto mais tarde, na verdade, esse russo não existia, esse tradutor também não existia, eram pseudônimos de um médico e político italiano chamado Giovanni Morelli, que nasceu em 1816 e faleceu em 1891, que era anatopatologista, né? E que o interessante é que essa obra, num determinado momento, um outro médico, Sigmund Shlomo Freud, que nasceu em 1856, faleceu em 1939, bastante conhecido, imagino eu, criador da psicanálise, fala que leu esse material, né, esse livro do Morelli, ficou impressionado e que isso teria tido alguma influência no próprio desenvolvimento da psicanálise, que não é difícil entender essa ideia de olhar para aquilo que é feito sem atenção consciente, né, como expressão de alguma verdade mais profunda. E Ginzburg continua, né, quer dizer, ele acrescenta a esse padrão observado desses dois personagens, né, dessas duas figuras, a figura de Sherlock Holmes, famoso detetive da ficção, interpretado por vários atores, né, em meio audiovisual, mas que, por sua vez, é de autoria de um outro médico, Arthur Ignatius Conan Doyle, que nasceu em 1859 e faleceu em 1930, que teria baseado a história a personagem Sherlock Holmes num professor dele de medicina em Edinburgh, que era famoso, né, ficou famoso pela capacidade de observação e de perceber coisas que passavam desapercebidas e fazer inferências que eram despercebidas de outros. E aí o Ginzburg vai dizer que se trata de uma característica, um método característico da medicina, particularmente da semiologia médica, que, distintamente do que acontece nas ciências, particularmente nas ciências duras, que são discursos sobre o geral, esse é o método de produção não de geral a partir de uma análise, né, uma separação em pedaços. Esse faz o contrário. Ele, a partir de fragmentos, ele reconstrói uma totalidade, né, uma totalidade singular, de uma individuação, para poder fazer o diagnóstico dessa doença. E o Ginzburg, né, quer dizer, continuando, ele vai fazer uma analogia disso com lendas de vários países europeus sobre caçadores famosos, né, que seriam capazes, a partir da observação de uma série de pequenos fragmentos, como, por exemplo, um galho quebrado, um pedaço de pelo que ficou preso numa cerca, uma marca de pata de animal,
de dizer, não, por aqui passou um lobo com tais e tais características e descreviam perfeitamente o animal. Quer dizer, eram capazes de reconstruir a figura desse animal a partir desses indícios esparsos. E esse seria o modo de operação característico da medicina. Então é muito interessante, né, exatamente essa dialética de um saber que ao mesmo tempo se apoia em uma série de disciplinas científicas, como eu coloquei no outro vídeo, que necessariamente são subgerais, mas que tem esse processo de individualização dos processos diagnósticos e posteriormente terapêuticos. Esse é um vídeo curto, né? Eu queria só apresentar isso, né? Vale a pena, muito a pena ler. O Ginsburg tem uma obra bastante extensa, uma parte dela já foi traduzida em português. Esse texto em particular eu acho muito interessante, mas tem outras coisas dele também muito, uma observação muito perspicaz. Agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final, né? Peço mais uma vez, se você gostou, que dê o like lá, clique no gostei. Caso tenha interesse, assine o canal e me ajude a divulgar esse trabalho. Até a próxima. Desejo a todos uma boa semana e fiquem todos muito bem.